Deixa eu gravar. Às vezes eu esqueço de gravar as coisas. Ai, ai. Muito boa noite, todo mundo. Tô vendo que tem uns caras conhecidos aqui. Umas alunas, umas ex-alunas. É engraçado, tem umas alunas que elas já sabem tudo que eu vou falar. Estão lá no curso vendo tudo isso, elas vêm pra cá de novo pra ver de novo. Povo meio doido. Isso é um bom sinal. É um bom sinal, vou botar vocês hoje pra falar, então. Aproveitar que vocês estão aqui. Vou fazer prova oral pra ver se vocês estão aprendendo mesmo. Deixa eu só organizar aqui um negócio. Mas então, muito boa noite a todo mundo. Eu sou Benito Ribeiro, sou terapeuta já há uns 10 anos. Já dou aula de constelação sistêmica e para outros terapeutas já há uns. Antes da pandemia. A pandemia foi 19, né? Deve ter uns. Ixi, tem mais de 5 anos já, tem uns 6, 7 anos. Ah, e uma coisa que eu sempre faço, né? Sempre que eu vou abrir uma nova turma, eu gosto de abrir uma aula gratuita para todo mundo. Por que que eu gosto de abrir essa aula? Primeiro que é um conteúdo que eu produzo para vocês. Ah, por mais que tenha essa ideia do marketing de, faça uma aula de lançamento, eu não encaro muito isso, é tanto que eu falo para vocês desde o princípio que eu vou abrir uma turma depois da aula. Ah, mas eu uso muito isso daqui para que quem não me conhece passe a me conhecer, obviamente. Para quem já me conhece brevemente, aprofunde e entenda mais quem eu sou e o que que eu penso e as coisas que eu trago nas aulas e dentro do meu curso. E principalmente para trazer para vocês, e aí eu falo para todo mundo, não só para quem não me conhece, ah, as coisas novas que eu vou incluindo ao longo dessa trajetória que eu estou fazendo com o meu trabalho, né? Porque o que acontece? Hoje eu nem posso mais dizer que o meu curso é um curso só de constelação, por causa de outras tantas técnicas que eu venho estudando e que automaticamente eu venho introduzindo no meu trabalho. E para mim é inevitável que no momento em que eu descubro algo diferente e que faz sentido e que ajuda no processo de alguém, eu coloque isso também dentro das minhas aulas. As minhas alunas estão aqui para comprovar isso, né? Brenda está na turma atual, a Raíza também está na turma atual, que é uma turma que é engraçado, né? Essa turma ela também já teve até um comportamento diferente. Nas outras turmas, nem sempre todo mundo da turma queria aprender a conduzir um atendimento. E nessa turma, eu acho que todo mundo quis aprender a conduzir um atendimento. Quase todo mundo. Se não foi todo mundo, foi quase todo mundo. Você botou seu nome lá, Brenda? Não só você que não botou, mas agora vai botar. Não vou mais aceitar, não. Essa vai ser 100%, todo mundo vai atender. Porque o que acontece? Eu não obrigo lá que aprenda a atender, porque eu vejo que muita gente vai para lá para conhecimento próprio, né? E eu respeito isso no movimento das pessoas. Mesmo de Brenda, que eu não vou respeitar agora, já que quase todo mundo da turma vai aprender a conduzir. Ah, esse movimento que eu faço de ficar buscando um monte de coisa e introduzindo dentro dos atendimentos e dentro dos cursos, ah, causam até uma certa dificuldade para mim quando eu vou dar nome para as aulas, tá? Eu dei um certo nome para a aula, que é para a gente olhar para aquilo que impede que o amor conecte entre pais e filhos. Só que eu vou fazer uma introdução maior para que a gente chegue num lugar de compreensão do porquê que é importante trabalhar essas feridas que existem entre pais e filhos, para que a vida da gente realmente tenha uma liberdade para acontecer da forma como a gente quer que ela aconteça, tá? E teremos um pouco de tosse no meio dessa aula, porque ainda não passou. Ela ainda está fazendo parte do processo. E eu dou direito a pertencimento até a tosse. Enfim, a coisa que ultimamente, quer dizer, ultimamente não, que eu me dediquei profundamente ao estudo do final do ano passado, no primeiro semestre desse ano,
e que já está muito presente nos meus atendimentos e dentro do meu curso, são os conhecimentos de física quântica que eu comecei a aprofundar. Esse segundo semestre já estou numa outra onda em busca da psicologia positiva, já para trazer novas coisas também, novas percepções para dentro do aprendizado. E uma coisa que me intrigou muito dentro dessa busca pela física quântica, foi descobrir o que que tinha por trás deste movimento que muita gente fala de cocriação de realidade, né? Porque a gente sabe que assim, a física quântica ela ficou muito famosa lá atrás, quando as pessoas falaram da tal da lei da atração, que todo mundo tentou usar, que muita gente não conseguiu e talvez alguns poucos conseguiram utilizar e realmente fazer uma construção de realidade a partir da lei da atração. E aí eu fiquei questionando, nossa, será que não é possível que tenha tanta literatura de algo que não faça sentido, de algo que só está enganando um monte de gente, né? Vou falar sem filtro para vocês. Por muito tempo eu me afastei, nem era contra nem a favor, mas aí eu falei assim, eu vou me aprofundar nisso daqui, porque é uma coisa que eu tenho costume desde muito novo, né? Eu não falo de nada, nem positivo nem negativo, antes de me dedicar um certo tempo ao estudo daquela coisa. Porque para mim, opinar por opinar sem nenhuma construção não vale muito a pena. Então eu vou atrás de construir não, de absorver o máximo possível sobre aquele conteúdo para depois começar a falar alguma coisa a respeito dele. Foi assim com a constelação, foi assim com a PNL, foi assim com a hipnose, foi assim com a logoterapia, foi assim com outras abordagens da psicologia e da filosofia. E da mesma forma foi com a física quântica. E aí talvez vocês também se perguntem, né? Por que será que essa ideia de que eu atraio a realidade que eu quero não está funcionando para mim? Porque no final das contas, todo o processo terapêutico ele visa o quê? Ele visa a gente construir uma boa vida, uma vida que a gente realmente queira viver. E quando a gente fala na construção de uma boa vida, na construção de uma vida que a gente realmente quer viver, esse lugar que a física quântica traz para a gente, da possibilidade de uma criação de uma realidade a partir do seu movimento interno, ele é um movimento com muito poder. Ele é um movimento que hoje eu digo para vocês, é real. Ele realmente existe. Mas é um movimento que eu também hoje tenho segurança para te dizer que não é tão simples de se chegar quanto muitas pessoas disseram ao longo desse tempo todo em que a física quântica ficou famosa aí nas redes sociais, tá? Hum. Como quem me conhece sabe, eu não gosto de trabalhar com slides, né? Então eu vou usar o meu quadrinho aqui para desenhar algumas coisas e falar algumas coisas para vocês. E claro, dentro dessa construção que, que eu introduzo para vocês, dessa construção da realidade, além de me perguntar durante os estudos da física quântica o que é que atrapalhava esse lugar de criação de realidade, uma coisa que sempre esteve presente em todos os meus estudos, né? Que é a pergunta de como todas essas teorias se conectam de uma forma que uma pode facilitar o processo que a outra se propõe. E para mim foi muito óbvio o como que o processo das constelações sistêmicas, eles são um ponto inicial para que a gente chegue nesse lugar de cocriação que a física quântica tanto fala para a gente, né? E ele se interseção, é. Tem uma interseção entre os conhecimentos que não é muito direta, mas que dá para ser compreendida, tá? Que é quando a gente vai entrar na ideia da construção dos campos, né? O que que a física quântica diz? Que nós aqui temos um campo eletromagnético em torno da gente. Porque a física quântica diz que tudo é energia e tudo é vibração, tudo vibra. Então o que acontece? Nós temos um campo eletromagnético que tem uma vibração, e essa vibração que a gente consegue produzir dentro da gente, ela constrói uma realidade
específica. Essa realidade, ela está em coerência com a vibração que a gente tem. Só que de onde é essa vibração? Essa vibração, ela acontece a partir daquilo que a gente sente. E é aqui que está a grande chave dessa criação de uma realidade diferente, dessa criação de uma realidade que a gente realmente quer viver. Por quê? Para que a gente escolha como se sentir, a gente precisa construir uma coisa que quase ninguém tem, chamada liberdade. E a gente se engana muito de que a gente está sendo livre, quando a gente, na realidade, não está sendo livre em lugar nenhum. A gente não é livre, por quê? Não é totalmente livre, por quê? Porque quando a gente nasce dentro de um campo sistêmico. E aqui a gente já começa a entrar no conhecimento das constelações sistêmicas. O que que é esse campo sistêmico? O Bert ele não entra muito em detalhes sobre o que é esse campo sistêmico. Quem estudou sobre esse campo sistêmico foi um cara chamado Rupert Sheldrake. Me perdoe se eu escrevi o nome dele errado. Acho que não tem esse E no final, não. Enfim, o Rupert Sheldrake ele é um biólogo, também denominado como parapsicólogo. Ele começa a estudar movimentos sutis do ambiente. E dentro dos estudos dele, o que que ele começou essa construção? Uma coisa que ele chamou de campo morfogenético. Que o que que ele fala que é esse campo morfogenético? É um campo de informação que aponta para a gente para onde a gente pode ir para que haja o crescimento da vida. Então percebe, por que que a gente não nasce tão livre assim? Porque a gente está submetido a toda essa informação desse campo. E aí o que acontece? Enquanto essa informação está no inconsciente, a gente não consegue conduzir a energia desse campo para o lugar de vida que a gente realmente quer construir para a gente. Ou seja, para que a gente construa essa tal liberdade, a gente tem que se apropriar o nosso poder de campo. E esse poder está onde? Está quando a gente ocupa o nosso próprio lugar dentro desse campo. Aí talvez muita gente pergunta, tá bom, Benito, mas qual é o nosso lugar neste campo? Em busca desse lugar, ah, foi que o Bert começou a construção dele, né? O Bert Helling, ele começou a construção da abordagem terapêutica dele, das constelações sistêmicas, quando ele ainda era padre da Igreja Católica. E aí ele era missionário e levava educação para algumas tribos, na África do Sul. Foi o lugar principal do trabalho dele como padre da Igreja Católica. E aí o que acontece? Como ele conduzia grupos, ele começou a estudar terapia de grupo, para ser uma forma de facilitar o manejo dele dentro daquelas situações que ele vivia dentro daqueles grupos. E aí conta a história dele lá no livro dele, Meu Trabalho e Minha Vida, que ele começou a ter uma aproximação muito grande com essas tribos Zulus lá na África do Sul, ao ponto dele começar a ser convidado para participar de alguns rituais dentro dessas tribos. E ele foi observando algumas das dinâmicas que essas tribos tinham, né? E daí vem algumas das leis sistêmicas que eu vou entrar mais na frente. E aí o que aconteceu, né? O Bert ele foi um incansável na busca de conhecimento. Então, ele estudou a terapia de grupo, estudou psicanálise, estudou terapia primal, estudou hipnose, estudou PNL, estudou sistêmica familiar da Virginia Satir, estudou psicodrama do Arthur Yanov. Então, ele foi em busca, sempre em busca de várias abordagens terapêuticas que complementam
a forma como ele conduziu a forma dele de construir terapia. E confesso para vocês que isso é um comportamento que eu também me inspiro no Bert, né? Ah, assim como ele não se contentou com uma só abordagem e foi buscando mais teorias para dar embasamento à abordagem dele, eu faço a mesma coisa. Hoje eu digo, a constelação sistêmica é minha maior base, talvez porque foi a abordagem que eu mais estudei, que eu estudei por mais tempo. Mas hoje meu atendimento eu não posso nem dizer que é um atendimento puro de uma constelação familiar sistêmica, uma vez que eu trago essas outras abordagens para complementar. E aí o Bert fez isso, né? Ele foi buscando todas essas abordagens para construir a forma dele atender. E isso tem um efeito difícil no processo de vida dele, e talvez para ele tenha sido fácil de vivenciar por toda a consciência que ele tinha, inclusive de toda essa dinâmica de campo. Por quê? Uma vez que a gente busca várias formas diferentes e acolhe várias formas diferentes, a gente acaba não fazendo parte de nenhum grupo fechado. Existe uma coisa que ele fala até em um dos textos dele, que quanto mais a gente acolhe aquilo que está fora, quanto mais a gente acolhe aquilo que é diferente, mais solitário a gente se sente. Uma vez que os grupos são determinados por aquilo que eles excluem. Então percebe, se você inclui muitas coisas, você não vai fazer parte fixamente de nenhum grupo. Só que quando você inclui muitas coisas, você entra em contato com o seu real poder de campo. É nesse lugar de inclusão, eu já estou entrando na primeira lei, meio sem querer, querendo. Quando você vive esse negócio, é que você pode encontrar o seu lugar, que aí você pode conectar a real poder de campo que você tem. Porque o que acontece? O Bert, ele construiu lá toda a teoria dele, ele estudou pra caramba, e ele foi observando. Por que que ele foi observando? Nem ia falar isso, mas é importante. Porque a construção de conhecimento do Bert é uma coisa chamada fenomenologia. A filosofia fenomenológica ela é uma filosofia onde o conhecimento se constrói a partir da observação imparcial de algo. Ou seja, eu não vou fazer uma observação de algo já com uma teoria predeterminada, como Descartes ensina, né? Ah, esqueci até o nome do método, mas tá. Mas o método tradicional de construção de conhecimento, onde a gente tem uma tese, a gente testa essa tese, ou a gente confirma a tese, ou a gente volta todo o processo para a construção de uma nova tese. Na fenomenologia, a gente não vai em busca de uma tese. A gente vai se expor a um fenômeno. No caso do Bert, ele aprendeu a se expor a esse campo sistêmico para observar quais são os padrões que a gente pode ter de comportamento dentro desse campo sistêmico para que a gente se equalize a ele e aí, como consequência, a gente toma posse do nosso poder, que é um reflexo de estar no nosso lugar, que, como consequência, leva a gente para esse lugar de liberdade, onde a gente pode construir a realidade que a gente quer viver, certo? E eu tô falando rápido porque eu preciso chegar na parte que realmente dá aula, tá? Que é a parte lá das questões de pais e filhos. Essa introdução é só para vocês entenderem o tamanho, da importância desse movimento, certo? E aí, foi na observação desses padrões que o Bert escreveu as três leis sistêmicas, que também são conhecidas como as três ordens do amor. Depende aí do livro do Bert que ele. Oh, eu fui escrever amor e falei livro, eu estava escrevendo livro. Três ordens do amor.
Isso depende muito do livro do Bert e de que foi que traduziu, né? Se eu não me engano, nas primeiras traduções, que são aqueles três livros. Ele tem três primeiras traduções, né? Que é As Constelações Familiares, que é um livro que tem uma capa azul vermelho e branco. Aí depois tem As Ordens do Amor, que é um azul e branco. E A Simetria Oculta do Amor, que é um amarelo e branco, né? Todas aquelas traduções, elas foram feitas por um editor anterior, que eu não lembro qual é. Aí depois foi que o Décio, do IDESV, começou a trazer o Bert para o Brasil e os livros, a partir dali, eles foram traduzidos pela editora do IDESV, do Décio. E aí alguns termos mudam. Se eu não me engano, lá no começo se traduzia como Ordens do Amor e já o Décio traduz como Leis Sistêmicas. Mas enfim, isso não tem tanta importância não. Mas o que que são essas três ordens do amor? A primeira ordem que ele coloca é o tal do pertencimento. E não é à toa que essa seja a primeira ordem. Por quê? Para que a gente esteja no nosso lugar, todos precisam do seu lugar garantido. O Bert, muitas vezes, ele se limita a fazer esse trabalho com o nosso sistema familiar. Ou seja, eu preciso acolher a minha família. Os meus pais, os meus irmãos, os meus avós, meus tios, meus tataravós, meus bisavós, e etc. Como ele tem um enfoque que é familiar, a prioridade dele está dentro da nossa árvore genealógica. Então, o pertencimento mais trabalhado por ele é esse daqui, o que vem antes daqui. Como a minha fala já é uma fala mais universal, uma vez que eu estou querendo trazer para vocês a consciência do poder da nossa vibração, de uma construção de realidade, para mim, pertencimento ele não tem que ser praticado só com a nossa família. Ele tem que ser praticado com tudo. Por quê? Para que a gente realmente tome posse desse poder de campo que a gente tem que considerar hum, aquela lei hermética de que o tudo está, o tudo está em cada um e o um está no todo. Ou seja, tudo que a gente vê lá fora faz parte de quem nós somos, assim como nós fazemos parte do todo. Por isso que esse pertencimento, ele não é algo só do nosso sistema familiar. Toda a realidade que a gente vive, toda a realidade que a gente vê, ela faz parte de quem nós somos. Uma vez que essa realidade não é acolhida, eu não posso ocupar o meu lugar diante do todo, o meu lugar diante da minha família. E se eu não ocupo o lugar que é meu diante do todo, diante da minha família, eu perco meu poder de campo. Isso daqui não tem como ser manifestado. Uma vez que o nosso poder está exatamente naquele lugar que nos cabe. Então, pertencimento é isso. O que que é pertencimento? A gente olhar para o todo, para a vida, e se alegrar com a vida do jeito que ela é. Se alegrar com as pessoas do jeito que elas são. Por pior que elas pareçam ser. Quando se fala em pertencimento, eu gosto de falar de um texto do Bert, onde ele fala sobre respeito. Esse texto está no Pensamentos a Caminho, o nome do livro. Esse, para mim, é o melhor livro do Bert, porque é um livro, para mim, de filosofia, não é um livro de constelação sistêmica. Mas o que é que ele faz nesse livro? Ele pega algumas palavras e ele escreve um texto sobre o que que aquela palavra ressoou dentro dele a partir do momento em que ele fenomenologicamente se expôs àquela palavra. E quando ele fala de respeito, ele fala que respeitar é.
Primeiro, aceitar a coisa como ela é. Ou seja, qual é a primeira etapa desse respeitar? Que eu gosto de colocar também como uma etapa do trabalho sobre o pertencimento. A primeira etapa é aceitar que as coisas são como são, que as pessoas são como são. E não se enganem que aceitar não é ser apático e permitir que as coisas continuem do jeito que elas são. Mas eu só posso transformar aquilo que eu tomei posse primeiro. Ou seja, que eu aceitei que é como é. Número dois é um concordar. O que que é esse concordar? Eu não só aceito que as coisas sejam como são, como também concordo que, no momento atual, essa é a única forma que as coisas podem ser nesse momento da nossa realidade. Percebe que já é um passo mais difícil quando a gente sai do aceitar e vai para o concordar. E por fim, vai para o terceiro passo, que é o se alegrar. Esse aqui é um grande desafio. Um grande desafio que eu nem cobro, nem dos meus pacientes, nem dos meus alunos, porque eu também não consigo me alegrar com tudo aquilo que eu vejo, não. Tá? E eu tenho essa prática, eu não cobro de ninguém aquilo que eu não faço. Ah, é difícil você se alegrar com coisas catastróficas que você vê todo dia. Muitas vezes é difícil você se alegrar com dores. Só que, enquanto a gente não se alegra com o todo, que faz parte de quem nós somos, não tem como a gente se alegrar plenamente com quem nós somos. Ou seja, de uma certa forma, a gente está negando parte do nosso poder quando a gente rejeita parte do todo. Aqui que está o grande detalhe. Quanto mais eu rejeito o todo, menos poder eu tenho, porque menos inclusão eu faço dentro de mim daquilo que eu sou, uma vez que nós somos o todo. Se alegrar é um desafio? Obviamente que é. Mas não é por ser um desafio que a gente deva deixar ele para trás no sentido de não tentar, tá? Eu acredito que é uma busca, e talvez uma busca da vida inteira, né? Porque a gente não vai completar esse ciclo, do acolhimento do todo antes da morte, tá? Porque quando a gente acolhe o todo, a gente se une completamente ao todo. Quando é que a gente se une ao todo? Quando a gente sai desse plano de existência e vai para um outro plano de existência. Aqui tá uma coisa que recentemente eu falando em sessão, né? A busca da perfeição é a busca pela morte. Porque aquilo que está perfeito não faz mais sentido de existência, uma vez que ele já foi completado. Ou seja, quando a gente completa isso daqui, a gente não tem mais sentido de estar nesse plano de existência. A gente vai se unir ao todo. É como lá na mitologia grega, né? O que que os gregos constroem como mito da criação? Que no princípio tudo era o caos foi se subdividindo até virar uma pequena partícula que é o eu. Ou seja, aquilo que nós somos é uma parte do caos. E o caos só se completa, e aí, na teoria dos gregos, seria o fim da existência, quando cada eu ocupa o seu lugar e o caos se completa. Ou seja, a nossa busca aqui é de união ao caos. Mas no meio desse caminho tem a parte que a gente vive aqui. E deixa eu voltar, senão eu vou longe demais. A segunda lei sistêmica, cadê o pertencimento? Está aqui. A segunda lei sistêmica, o Bert coloca uma coisa chamada hierarquia. O que que o Bert fala com hierarquia? Hierarquia, ele fala de tamanho. Ele fala de quem que é maior. E na fala dele, é uma hierarquia temporal.
E por que que ele fala de uma hierarquia temporal? Porque ele está falando lá que quem veio antes deu uma contribuição maior para a construção dessa realidade que a gente está vivendo. Portanto, essa realidade que eu vivo hoje, ela é uma construção de muita gente que veio antes. Ou seja, o tamanho dessas pessoas na construção dessa realidade que eu vivo hoje é maior do que o meu tamanho, uma vez que eu cheguei aqui agora. Hum. Isso é um lugar importante de reconhecimento, de honra a quem está atrás. E por que que eu falo isso? É preciso muitas vezes deixar claro que hierarquia não é obediência, hierarquia não é submissão, hierarquia é reconhecimento. A hierarquia, ela muitas vezes faz a gente se sentir num lugar de ambivalência, né? Ambivalência é quando a gente sente dois sentimentos opostos no mesmo momento. Freud mesmo diz que a gente constantemente vive uma ambivalência em relação aos nossos pais, que ao mesmo tempo que a gente ama, a gente odeia. E existe uma ambivalência aqui, dentro desse lugar de hierarquia. Porque, ao mesmo tempo que o campo nos conduz a reconhecer e honrar o passado, ele nos convida a fazer diferente daquilo que foi feito antes. Porque, se tudo continuar sendo feito como era antes, o todo não se completa. Ou seja, a gente precisa de ações diferentes, de crescimento de vida, para que a gente se complete. Dentro da teoria do Bert, ele coloca que coexistem dentro da gente duas consciências: a consciência arcaica e a consciência progressista. Essa consciência aqui, ela traz o que pra gente? Ela traz a gente a importância da honra, de honrar o passado. E essa aqui traz pra gente a consciência de olhar para o futuro. Percebe que dá uma certa angústia interna de, tá, vou fazer o quê? Eu vou olhar para o passado ou eu vou olhar para o futuro? Só que elas duas são importantes porque o olhar para o passado é tomar posse do nosso poder. Olhar para o futuro é usar esse poder para construir. Percebe que as duas são extremamente necessárias. Porque se a gente vive só na progressista, a gente fica tentando construir alguma coisa sem ter força para construir. Se a gente vive só na arcaica, a gente se alimenta, se nutre, só que a gente não tem ação de construção, uma vez que a gente está o tempo todo só se recarregando. Eu gosto sempre de traçar uma correlação disso daqui, e aí a gente já entra na importância de se trabalhar as questões de pai e de mãe. Ah, aqui é um lugar materno e aqui é um lugar paterno. E aí o que é que eu trago aqui? Primeiro eu trago uma percepção da psicanálise de um psicanalista chamado Eric Fromm, que ele fala sobre arquétipos do amor e que ele coloca um amor materno e um amor paterno. E o que é que ele diz? Que esse arquétipo do amor materno, ah, e que é preciso pontuar que nem sempre as nossas mães conseguem exercer esse amor materno, tá? Ele é um amor que nos acolhe exatamente como a gente é, e independente do que a gente faça. E por que que eu traço a correlação com isso daqui? Porque esse amor aqui é um amor de nutrição. Ele nos carrega de força. Ele nos alimenta. Ah,
Já o amor paterno, ele coloca que é um amor exigente. Ele é um amor que cobra da gente posicionamento. Ele é um amor que cobra que a gente olhe por outra perspectiva, pense de uma forma diferente e construa algo a partir dessas novas percepções. Então, percebe, da mesma forma que a gente vive um conflito de consciência entre a arcaica e a progressista, a gente também vive a necessidade dessa dualidade aqui. Porque a gente precisa tanto viver esse lugar de nutrição, quanto viver esse lugar de posicionamento. E aqui é um lugar muito crítico, de conflito das pessoas, né? Geralmente, quando a pessoa chega no consultório, ou ela está desnutrida ou ela está sem posicionamento. A desnutrida, ela fica tentando fazer, 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 mas não tem energia para fazer a vida acontecer. E a sem posicionamento, ela tem muita força, mas não tem força de ação. Não age, não constrói. E aí, adivinha onde é que isso vai estourar? Nas coisas que as pessoas chegam reclamando. Relacionamento e trabalho. Porque como é que a gente constrói um relacionamento ou um trabalho se a gente estiver desnutrido? Não tem força para construir. Como é que a gente consegue construir um relacionamento e um trabalho sem a gente se posicionar? Também não dá para construir. Por isso que é primordial dentro desse lugar, de acolhimento para a tomada de nossa posse de poder dentro do nosso campo, que a gente esteja, ah, composto por esse pai e essa mãe. Sem esses dois aqui, a gente não vai ter nem o básico para começar a jogar esse jogo daqui. Por isso que eu digo que para mim a constelação é um passo inicial para depois se pensar em tomar poder para se co-criar uma realidade. E o que acontece? A maioria das pessoas estão presas aqui, nesse lugar de dor. Porque a gente vai precisar aceitar que a relação com pai e mãe causa dor pra caramba. E não tem como a gente se livrar disso ao longo da vida. Nem como filhos, nem como pais, tá? Inevitavelmente, como pais, a gente vai causar traumas nos nossos filhos, que eles vão ter depois que aprender a nos integrar a partir, apesar desses traumas. Mesmo que a gente tenha muita consciência e tente de alguma forma. Mas a realidade ainda não é essa, tá? Hum. Tem uma terceira lei, que é a lei da hierarquia, do equilíbrio de trocas. Só que por que que eu não vou entrar nela aqui? Porque ela não se aplica a pais e filhos. Não existe nenhuma chance de você se equilibrar na relação que você tem com seus pais e nem se equilibrar na relação que você tem com seus filhos. Ah, hoje em dia tá complicado isso? Tá complicado pra caramba, porque tem um monte de pais no lugar infantil esperando receber de seus filhos. E tem muitos filhos num lugar de arrogância muito grande tentando entregar algo para seus pais. E aí percebe, se você tem pais querendo receber e filhos querendo doar, você entra numa profunda desordem dentro do campo. E se você está nesse lugar de desordem dentro desse campo, como é que você vai tomar posse do seu poder de construir alguma realidade? Se você está profundamente no lugar errado. É por isso que, dentro da teoria, a gente gosta de. Gente, não, eu gosto de colocar as ordens do amor entre pais e filhos
E as desordens. Por quê? As ordens, elas levam a gente para o poder. E as desordens, elas levam a gente para a fraqueza, para o não poder. O que que é uma ordem do amor entre pais e filhos? Primeiro, eu gosto de colocar: pais dão, filhos recebem. É um lugar de nós, como filhos, sermos um peso na vida dos nossos pais. Talvez seja um dos lugares de maior dificuldade para algumas pessoas sustentarem. Filho é um peso. E para alguns pais também é difícil aceitar isso, porque filho realmente é um peso. Estou dizendo que nós, como pais, não amamos nossos filhos? Não estou dizendo isso. Mas um filho é algo que dá trabalho e é algo que não vai te compensar em momento nenhum pelo investimento que você coloca dentro daquele ser. Onde que acontece uma desordem do amor aí? Quando esses pais querem uma compensação por aquilo que entregou a seus filhos, e quando esses filhos querem compensar a esses pais tudo aquilo que eles receberam. Percebe só que quando os filhos entram nesse lugar, aliás, antes disso, qual é que é a lógica aqui? Por que que isso não se equilibra e por que que os pais dão e os filhos recebem? Porque qual é a lógica da vida? Os pais que são maiores servem aos filhos que são menores, que servem aos filhos que são menores, que servem aos filhos que são menores. Ou quando a pessoa não serve a um filho, não tem um filho, ele serve ao mundo, que também é uma forma de manter a sua energia circulando na vida. Quando você tem um filho aqui, que ao invés de olhar para frente e doar para quem está na frente, quer compensar esse pai, percebe? A gente impossibilitou essa continuidade da vida. A vida já vai um pouquinho a menos, uma vez que esse indivíduo está tentando devolver para os seus pais aquilo que recebeu. Isso é uma realidade muito grande das famílias de hoje em dia. Muitos pais se tornam ausentes porque eles ainda estão emocionalmente olhando para os próprios pais e não para a família que eles estão construindo. Aí a gente tem que entrar num outro lugar de ordem, tá? Porque apesar dos nossos pais entrarem nesse lugar de disfunção, a gente tem que trabalhar uma coisa chamada pertencimento. Ou seja, a gente precisa aprender a respeitar e acolher quem os nossos pais são, mesmo que eles vivam nesse lugar disfuncional que é de estar olhando para os pais dele ao invés de estar olhando para a gente como filho. Aqui entra num lugar difícil, porque a, a relação entre pais e filhos, ela tem dor, ela tem raiva. E a gente não consegue chegar no amor, que é o nosso lugar de força, sem que a gente consiga passar por esse muro imenso aqui, que é o muro da dor e da raiva, da frustração, da desilusão, do abandono, da rejeição, de um monte de coisas que a gente vive em relação aos nossos pais e que nos causa alguma certa dor e a gente começa a rejeitar. Para completar essa dificuldade, tem um agravante, né? A gente escuta a vida inteira que a gente não pode sentir raiva dos pais, que a gente tem que fingir que os nossos pais são perfeitos, que a gente precisa venerar esses pais. E não é isso que a hierarquia exige da gente. A hierarquia exige da gente um reconhecimento.
de que, apesar desses pais disfuncionais, apesar da dor que eu senti em relação a esses pais, apesar da raiva que eu senti em relação a esses pais, eles continuam sendo meus pais, eles continuam sendo maiores, porque a vida precisou passar por eles para chegar até mim. E o que acontece? Se você está aqui, do outro lado do muro, sem se permitir viver isso daqui, você não vai conseguir acessar o seu lugar de força. Porque enquanto isso daqui estiver reprimido no seu inconsciente, você não consegue viver plenamente um lugar de pertencimento. Então, é por isso que eu, nos meus atendimentos, e também é o que eu indico para as minhas alunas, precisa validar isso daqui. Não dá para fazer como muita gente faz, de forçar paciente a engolir pai e mãe a seco. Eles são assim, eles só deram, tiveram isso para te dar, então aceite logo. Isso não leva a um caminho de crescimento. Precisa passar por isso daqui para conseguir sair do outro lado e realmente acessar isso. Esses dias eu estava assistindo Flash com meu filho, com o Bento. Não sei se você conhece Flash, né? Flash é aquele super-herói do raio que corre. Ah, e eu gosto de Flash porque Flash é construído num ambiente muito nerd, né? Então eles estudam muito, inclusive eles falam muito de física quântica dentro da série. E aí, um dos poderes que o Flash desenvolve ao longo da jornada dele é o poder de atravessar paredes. Como é que eu tiro essa seleção, meu Deus? Pronto. E aí, eu estava observando e achei interessante a forma como o mestre do Flash ensina o Flash a atravessar paredes. Ele vai explicando pro Flash, Flash, uma parede, ela é feita de moléculas, certo? Existe uma vibração da matéria. E para você atravessar a matéria, você precisa vibrar na mesma frequência da matéria. Porque uma vez que você vibra na mesma frequência da matéria, você se iguala a ela e você se torna permeável a ela. Deixa eu apagar esse raio aqui. E o que que acontece com essa dor e com essa raiva que a gente vive? A gente só vai conseguir ser permeável e ultrapassá-las para que a gente acesse esse lugar de amor e de força quando a gente aceitar e se permitir vibrar nesse lugar. É por isso que não dá para fingir que isso daqui não existe. Não dá para ignorar e simplesmente achar que você vai ser um ser iluminado e vai chegar lá do outro lado facilmente. Essa é uma passagem que a gente precisa vivenciar, senão a gente não chega no lugar real de acesso ao poder da gente, certo? Ah, então faz parte das ordens do amor entre pais e filhos, né? Os pais dão, os filhos recebem. Esse lugar de acolhimento desses pais. E tem um lugar disso daí que eu gosto de dizer, mais como pai do que como filho, porque como filho a gente não tem muito poder sobre isso, né? Mas para quem é pai ou mãe, a gente também coloca em ordem o amor entre pais e filhos quando a gente também consegue praticar o pertencimento com os nossos filhos, que é quando a gente consegue aceitar os nossos filhos exatamente como eles são. E convenhamos, poucos pais assumem, mas quase nenhum aceita quem os filhos realmente são. Porque o que acontece? Assim como filhos constroem expectativas, os pais também constroem. Então, faz parte, se a gente quiser construir uma saúde mental dos nossos filhos, a gente aprender a acolher quem eles realmente são e permitir que eles sejam aquilo que eles são.
É claro que a gente vai precisar ah, causar traumas e aparar extras para ele viver em sociedade. Só que quanto mais a gente conseguir fazer isso com o acolhimento de quem eles realmente são, mais saudáveis eles vão se tornar para o mundo lá fora. E isso causa em muitos filhos um efeito doloroso, né? Porque tem muitos momentos em que, assim como os filhos precisam assumir que os pais não são os pais que eles queriam, para que eles se abram para viver essa dor e aceitem esses pais, também como filhos, muitas vezes a gente tem que aceitar que nós não somos os filhos que nossos pais tanto quiseram ter. Porque o que acontece? Se a gente continua tentando cumprir a expectativa que eles têm aqui, a gente se afasta cada vez mais do nosso lugar. Uma vez que, por mais que esses pais queiram o nosso bem, eles não sabem o que que é melhor pra gente, porque eles não sabem quem nós somos. Nem a gente sabe. A gente está em processo de descoberta, quanto mais eles que estão fora. Eles observam, eles conhecem coisas sobre a gente, mas eles não sabem o que que é a nossa essência. E tá aqui o nosso poder. Tá em chegar no nosso ponto, que é a nossa essência, que a gente pode chamar também do nosso lugar no campo, que é o que traz o nosso real poder. Aqui, quando a gente está no nosso real lugar do campo, é que a gente tem liberdade para realmente construir a realidade que a gente quer viver. Enquanto a gente está preso aqui, percebe que tem uma força inconsciente que conduz a gente a tentar ser algo que a gente não é. A gente se afasta do nosso poder. A gente aqui, nesse movimento de querer ser o filho que eles querem, a gente está dominado pelo ego, que é o objeto que mais afasta a gente do nosso poder. Mas isso não quer dizer que o ego seja nosso inimigo. A gente só precisa entender que, ao invés de ser usado por ele, a gente precisa aprender a usá-lo nesse plano de existência que a gente está vivendo. No meio desse caminho, a gente tem que enfrentar muitas dores. E eu falei lá, né, que eu queria citar as 5 feridas emocionais, que já são uma construção do Reich, né? Não é nem do Bert, nem da física quântica. Já é uma outra abordagem. E para quem já conhece, eu gosto de ter em mente as feridas, só que eu não sigo exatamente o que o Reich fala sobre os traços de caráter, tá? Eu gosto de usá-las apenas para que a gente tenha consciência emocionais. Para a gente tenha consciência de qual é a dor que a gente precisa realmente acolher. Por quê? Existe muita confusão na percepção que a gente tem dentro daquilo que a gente sente em relação aos eventos. E uma coisa importante, né? Essas feridas não necessariamente condizem com a realidade, tá? Pode ser que o seu pai não tenha te rejeitado e você se sinta rejeitada, que é a primeira ferida, rejeição. Pode ser que você não tenha sido abandonada, abandono, mas você sinta que foi abandonada. Pode ser que você não foi humilhada, mas que você se sinta humilhada. Pode ser que você não tenha sido traída, mas você se sinta traída. E pode ser que você não tenha sido injustiçada, injustiça. E você se sinta injustiçada. E aí percebe só, aqui a gente está falando de um monte de dor. Talvez as principais dores que a gente sente dentro dessa relação de pais e filhos. São dores que a gente precisa aprender a olhar
e acolher essas dores para que a gente realmente possa tomar o nosso lugar. E aí, nem estava nos planos, mas eu vou fazer um exercício com vocês. Vou fechar aqui. Todo mundo me entendeu até aqui? Falem aí nos comentários. Ou não entender nada. Nos comentários não, no chat. Ótimo. É porque às vezes eu fico viajando, gente, fico com medo de ter sido claro. São cinco, um, dois, quatro, cinco. Eu vou colocar aqui 5 pecinhas. Vou compartilhar. Ah, não. Vou mudar a de câmera. Mais fácil. Estão vendo o campo branco? Sim? Essa primeira pecinha eu vou colocar para representar a rejeição. Essa segunda peça, o abandono. Essa terceira peça, a humilhação. Essa quarta peça, a traição. E essa quinta peça, a injustiça. Certo? E aí eu vou colocar uma bonequinha aqui para representar vocês. Cada um, tá? E aí, o que que eu vou fazer? A gente vai passar por cada uma dessas dores, porque eu quero só que vocês olhem para essa dor e observem o que que elas causam em você, tá? Então a gente vai primeiro ali para olhar para a rejeição. Se você achar que é mais fácil para você, fecha os olhos e se imagina olhando para a rejeição. Ou você pode simplesmente usar o objeto como uma âncora da rejeição. Observe o quanto que a rejeição está presente em você, o quanto te dói pensar na rejeição. Se vem memórias de rejeição em você ao longo da sua história, e o quanto que isso ainda dói aí dentro. Uma pessoa pediu para eu explicar a diferença entre rejeição e abandono. Na rejeição, a pessoa não necessariamente te deixa, ela apenas não aceita que você seja como é. Eu posso te rejeitar, mas estar do seu lado todo dia, reclamando de quem você é. Ali é uma rejeição, tá? Abandono não, abandono tem a ausência. A rejeição não necessariamente tem ausência. Para mim, o abandono é uma rejeição piorada. Se bem que não, às vezes a pessoa abandona sem rejeitar, só não dá conta de estar, né? Mas enfim, olha lá para a rejeição e observa a sensação. E observa a sua disponibilidade para olhar para a rejeição e dizer assim para ela: sim, você também faz parte. Você também faz parte da minha história. Observa como que você fica quando você tenta fazer o movimento em busca do acolhimento da rejeição, que pode fazer parte de quem você é. Depois, a gente sai da rejeição, a gente vai lá para o abandono. Olha para todas as vezes que você se sentiu abandonada, o quanto essa dor está aí presente, o quanto ela muitas vezes condiciona o seu comportamento por medo de ser abandonada de novo. E aqui tem um ponto interessante, né? A dor do abandono é a que mais torna a gente dependente emocional.
É um movimento que faz a gente construir um apego inseguro com as outras pessoas e que nos coloca numa real prisão. E como que a gente sai dessa prisão? Quando a gente aprende a acolher esse abandono. Então experimenta olhar para o abandono e dizer, sim, você também faz parte. Experimenta dizer, sim, você também faz parte de quem eu sou. Em seguida, a gente vai para a ferida da humilhação. Aqui é um movimento onde repetidamente a gente é colocado sempre como inferior, que a gente é sempre rebaixado. É um movimento que muitas vezes te coloca a sensação de você ser indigno, de não ser merecedor, de ter vergonha de si mesma, de se sentir completamente culpada por tudo. Esse é o lugar que muitas vezes você acaba não se permitindo ser você para que você seja finalmente aceita, pelo medo de mais uma vez ser humilhada. E percebe, mais uma vez, te afasta do seu lugar, te afasta do seu real poder. Então experimenta olhar para esse lugar e dizer, sim, você também faz parte. Sim, você também faz parte de mim. Hum. Respira profundamente e a gente vai seguir para a ferida da traição. Essa ferida, ela coloca a gente no lugar onde a gente sente que não pode confiar em ninguém. Normalmente essa ferida ela é manifestada com a tentativa de controle, também é manifestada com a tentativa de você fazer tudo sozinho e dar conta da vida sozinha. E é importante, muitas vezes essa ferida não é nem sua. Às vezes essa ferida é uma ferida herdada de algum ancestral que foi traído e que sofreu muito com esse lugar de traição. Como as outras também, elas também podem ser feridas herdadas. Não foi necessariamente você que viveu a situação. Mas observe como que essa ferida da traição reverbera dentro de você. E só observa. E observa também como que é para você olhar para ela e dizer, sim, você também faz parte de mim. Sim, você também faz parte da vida. E você também está a serviço da vida. Essa ferida da traição chama atenção no consultório quando, quando eu recebo pessoas que foram geradas a partir de uma traição. Quando essa ferida não é acolhida, essa pessoa não consegue nem tomar a própria vida, porque a vida dela foi construída em cima da dor de alguém. Porque percebe, concordar com essas feridas e acolhê-las é acolher a dor que elas trazem. Por isso que, por muitas vezes, é muito difícil. E por fim, a gente vai para a ferida da injustiça, que ela é uma percepção de que a vida não é justa, de que as pessoas não são justas. Ela coloca a gente muitas vezes num lugar de tentativa de provar o seu valor e a sua visão, e isso te coloca num lugar de frieza, de busca de perfeição, de rigidez consigo mesmo. Confiar nos outros é impossível aqui também.
uma vez que as pessoas são injustas. Também, aliás, não só ela, né? Quase todas as feridas te levam para um lugar de isolamento. Talvez não a do abandono, que aí você quer se apegar de mais alguém. Mas aqui também tem uma certa perspectiva de isolamento, uma vez que você precisa se provar. Então observa aí como é que reverbera em você a sensação de ser injustiçada, de ser julgada por algo que você não fez, de não ter o seu valor reconhecido. Todos os lugares que remetem a uma injustiça. E diga para ela, e observe como quer dizer, você também faz parte e faz parte de mim. E vai acomodando essa injustiça aí dentro, como parte. E aí, tendo feito essa passagem por todas elas, que provavelmente vocês só viram aí dentro situações onde vocês sofreram essas feridas de alguém, da rejeição, do abandono, da humilhação, da traição e da injustiça. Antes de encerrar, eu quero convidar vocês a olhar o quanto que vocês fazem isso consigo próprios. O quanto que você se rejeita, o quanto que você se abandona, o quanto que você se humilha, o quanto que você se trai e o quanto que você é injusta com você. É importante perceber aqui que a gente vive muitas vezes esse padrão ao longo da vida e essas vozes que nos trazem essas feridas, elas se internalizam de uma forma tão intensa que você pode ser a pessoa que mais tem feito isso com você. E percebe mais uma vez, quando você entra nesse lugar, você não está em paz consigo, não está em paz com o seu lugar e não tem como se apropriar do seu poder para construir a vida que você quer construir. A, a construção de uma realidade diferente, ela precisa que a gente aprenda a vibrar numa frequência diferente. E essa vibração ela exige inicialmente para que a gente possa escolher no que vibrar, que a gente esteja em paz com a realidade do jeito que a realidade se apresenta. Ou seja, a gente precisa a gente precisa estar em paz com o que a gente realmente é. Tem uma fala do Eckhart Tolle no livro Um Novo Mundo. Inclusive, eu citei isso para um paciente hoje, né? Que está num processo em busca de uma construção de uma realidade diferente. Tem uma pressa muito grande em construir essa realidade. Só que a pressa em mudar de realidade, ela esconde uma profunda exclusão. Isso é mais um paradoxo dentro desse processo, né? Porque ao mesmo tempo que o desejo de mudança, ela esconde uma exclusão da realidade que a gente vive, ela exige que a gente acolha essa realidade para que a gente possa mudar. E voltando para não me alongar na fala do Descartes, ele fala assim: você quer ter paz agora? Concorde com a realidade. É nesse lugar de paz que a gente toma poder para construir algo diferente. Mas percebe que existe um caminho para que a gente consiga realmente estar em concordância com a realidade, para que aí sim a gente tome posse do poder de construir esse caminho. Dentro desse estudo que eu fiz do final do ano passado, até esse primeiro semestre, talvez tenha sido essa a coisa que eu mais enxerguei que impede a gente realmente de fazer aquilo tal da cocriação que a física quântica ensina pra gente. Porque percebe, enquanto a gente não passa por esse processo de estar em paz com a realidade, de estar em paz com quem a gente não tem liberdade. A gente ainda está preso a um monte de dor. A gente ainda está preso a um monte de questão. Então percebe, eu não tenho como escolher no que vibrar,
uma vez que eu ainda estou preso a questões passadas, uma vez que eu ainda estou preso a um monte de dor. Porque o que acontece, por mais que você se force a pensar positivo, por mais que você se force a falar palavras de afirmação, essa dor não elaborada e não tratada do passado, ela te puxa de volta para lá. Então percebe, não adianta você ficar olhando para o seu quadro dos sonhos. Se você sai da porta do quarto, lembra do momento que você foi humilhado e que ainda dói em você, e você baixa totalmente sua vibração e volta para aquele estado vibracional. A cocriação, ela precisa da gente ser livre. E a construção dessa liberdade, ela precisa passar por esse processo interno de olhar para a realidade que a gente vive, para quem a gente é e para como essa realidade se formou. Que o problema está aí no como, né? O como essa realidade se formou é que faz a gente muitas vezes negar a realidade como ela é e a acabar fazendo com que a gente negue o poder que a gente pode ter de construção de vida. Certo? Entenderam a profundidade da coisa? Como vocês viram, eu gosto de misturar muita teoria, tá? Eu, eu peguei como exemplo o Bert, que não, não se contentou com uma coisa só. E aí eu vou estudando, né? Estudando, estudando, estudando. E olha que ainda tem um monte de livro aqui atrás que eu nem li ainda, viu? Fora os que eu li. Os que eu já li eu vou dando às vezes para desocupar. Precisa de espaço para colocar livro. Ah, e é bem isso que eu faço, tanto nos meus atendimentos, como passei a fazer nos meus cursos depois de um certo tempo. Para quem fez os cursos lá atrás comigo, talvez só viu constelação. Porque o que aconteceu comigo? Até eu também aprender a começar a ocupar o meu próprio lugar, eu não tinha como manifestar tudo aquilo que eu tinha. Então eu replicava aquilo que eu sabia do Bert. Hoje eu não replico apenas o Bert. Hoje eu passo para frente aquilo que eu sei, que inclui um monte de coisa que o Bert me ensinou. Na construção do atendimento, eu ensino a conduzir uma constelação. Porque apesar de construir a partir de todo esse conteúdo, eu não vejo que a gente tem tempo hábil durante o curso para se ensinar a construção de um atendimento de psicoterapia continuada, tá? Isso eu fui aprendendo com outras técnicas e isso leva tempo. Por isso que dentro do curso eu ensino exclusivamente o atendimento de constelação familiar sistêmica, tá? Eu vou abrir mais uma turma agora. As aulas vão acontecer sempre nas quintas-feiras, de 15 em 15 dias, assim como é na outra turma. Quem entrar nessa turma 2 vai poder assistir as últimas aulas da turma um, que agora as alunas vão começar a constelar, atender entre si. Vocês da turma 2 vão ser atendidas pelas alunas da turma um. Surpresa, Brenda, surpresa, Raíssa, vocês estavam sabendo, né? As próximas pessoas vou levar para vocês atenderem. Porque aí a gente faz a roda girar, né? Ah, inclui dentro do curso o estágio supervisionado, porque eu preciso ver vocês atendendo para ir conduzindo por onde é que vai. E mesmo que não queira atender, ah, o movimento do curso é um movimento de autoconhecimento, de autopercepção, de, de melhora de si mesmo, porque é uma coisa que eu acredito muito, né? A gente só leva para outra pessoa aquilo que a gente vivencia. Não tem como eu conduzir uma constelação se eu nunca for constelado. Não tem como eu conduzir um processo de olhar para a dor se eu não estou olhando para a minha própria dor. Por isso que é uma terapia intensiva, podemos dizer assim, o processo de viver o curso. Porque tem muito conteúdo gravado, que já vai trazendo as questões. Eu também atendo as alunas em algumas aulas. E mesmo quando a gente está só conversando, a gente está em atendimento. Porque o constelar não é pegar os bonequinhos e fazer uma movimentação com os bonecos. O constelar, ele é um movimento de mudança de consciência para que você mude o seu posicionamento diante da vida. Isso é constelar. Então a gente não precisa de necessariamente uma representação. A representação com os bonecos, ela às vezes facilita a percepção do indivíduo, mas ela não é algo estritamente necessário.
Ou seja, vocês devem ter cancelado um monte de vezes aqui só pelo conteúdo que vocês assistiram hoje. A, a Raíza falando, uma frase durante a aula às vezes muda muita coisa. E muda mesmo. Às vezes é só uma palavra. E a gente já cai uma ficha enorme para mudança de comportamento. Certo? Então é isso. As inscrições vão estar abertas. Quem quiser, manda mensagem para mim, que aí eu vou dando o caminho. Certo? 24 horas por dia costelando. Então é isso. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Tiverem dúvida, podem me mandar. E espero ver vocês nas próximas turmas. Certo? Obrigadão, boa noite e até a próxima. Para as alunas da turma 1, até amanhã, que amanhã tem aula. Tchau, tchau.